Olá, eu sou a Aurora Tomazini, doutora em Filosofia do Direito, professora da Universidade Estadual de Londrina e pesquisadora do IBET. Autora do livro Curso de Teoria Geral do Direito, Construtivismo Lógico Semântico, publicado pela editora Noesis. E hoje nós vamos tratar um pouquinho do tema de Teoria Geral do Direito e verificar a possibilidade de um estudo de teoria geral do direito e o que engloba esse estudo de teoria geral do direito. E para isso, são necessárias 3 perguntas básicas, que eu costumo dizer que são as perguntas basilares para um estudo de teoria geral do direito. E são elas: o que é uma teoria? O que é uma teoria do direito? E o que é uma teoria geral do direito? Respondendo essas 3 perguntas, nós vamos também poder pensar na possibilidade de um estudo de teoria geral do direito. O que abrange esse estudo de teoria geral do direito? Hoje em dia, há muita crítica sobre a possibilidade de se estudar teoria geral do direito e da existência de um estudo de teoria geral do direito. Eu vejo alguns vídeos na internet, eu vejo alguns doutrinadores falando sobre isso, e essa ideia, inclusive, difundida no âmbito internacional, de que não existiria e não se poderia mais, hoje em dia, falar num estudo de teoria geral do direito, porque várias teorias olham para o direito de forma diferente, e que, por conta disso, não existiria uma única teoria do direito, mas várias teorias do direito. E dentro dessa linha de raciocínio, nós não teríamos mais porquê, hoje em dia, de ter um estudo de teoria geral do direito. O que eu vou tentar fazer aqui, na aula de hoje, é mostrar que isso justamente é o contrário, que nós temos sim a possibilidade de estudar teoria geral do direito, e esse estudo de teoria geral do direito é um estudo muito importante para quem quer conhecer o direito e para quem quer lidar com o direito no seu dia a dia. Bom, para entender melhor tudo isso, eu vou tentar começar do início, né? Nós vamos começar falando sobre a fenomenologia que envolve o direito e a diferença entre a realidade social, o direito positivo e a ciência do direito. Para quê? Para poder explicar qual o objeto de uma teoria do direito e, dentro desse contexto todo, o que é uma teoria do direito. Bom, nós partimos do pressuposto de que existe o plano da realidade social formado pela relação entre 2 sujeitos, ou seja, quando 2 sujeitos entram em relação, nasce a linguagem da realidade social. Antes da linguagem da realidade social, existe a linguagem da individualidade, que é a do sujeito para com ele mesmo. Essa linguagem não interessa para o direito. Então, na minha cabeça, para o direito, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer qualquer coisa, que o direito não se preocupa com o que passa internamente. O direito vai se preocupar quando a minha relação interferir na relação de uma outra pessoa, ou seja, quando nasce a linguagem da realidade social. Então, a linguagem da realidade social é aquela linguagem composta pelas relações intersubjetivas entre sujeitos diferentes. Bom, sobre a linguagem da realidade social, vem o legislador, e aqui eu estou utilizando a palavra legislador em sentido amplo, no sentido de todo aquele capaz de inserir normas no sistema. Vem o legislador e pensa: como eu vou fazer para regular essas condutas intersubjetivas? Por exemplo, no caso do direito tributário, que é a minha área de atuação, como que eu vou fazer para aquele sujeito de lá entregar o montante pecuniário para o sujeito de cá? O legislador não tem como interferir fisicamente na minha conduta. Então, o que ele vai fazer para modificar condutas intersubjetivas? Ele vai produzir, diante da linguagem da realidade social, um conjunto de textos que nós vamos chamar de direito positivo. Assim, o nosso conceito de direito, a nossa definição do conceito de direito, se constitui como um conjunto de textos, uma linguagem produzida por uma autoridade competente que se volta para a realidade social com a finalidade de implementar certos valores
nessa realidade social. E nessa forma de pensar, o direito se constitui como um objeto cultural. Bom, diante desse conjunto de textos, nessa linguagem produzida pela autoridade competente que se volta para a realidade social com a finalidade de regular, de prescrever condutas intersubjetivas, vem o jurista, o doutrinador, o cientista do direito, e olha para aquele conjunto de textos produzidos pelo legislador, atribui um sentido a esse conjunto de textos e depois enuncia esse sentido produzindo um outro conjunto de textos que nós vamos chamar de ciência do direito. A ciência do direito, assim, aparece para nós também como um corpo de linguagem, mas como um corpo de linguagem que se volta para o direito positivo com a finalidade de descrever o direito positivo. A ciência, então, assim, a função da ciência, então, é o quê? É informar sobre o direito positivo, é dizer como é o direito positivo, é explicar o direito positivo, para que nós, utentes dessa linguagem jurídica, dessa linguagem produzida pelo legislador, possamos utilizar e trabalhar com essa linguagem com maior facilidade. Esse é o objetivo da ciência, é explicar a linguagem do direito positivo para que nós possamos lidar melhor com essa linguagem. Eu digo que esse é o objetivo da ciência do direito, mas infelizmente o que nós vemos hoje é que a ciência do direito, ela traz mais complexidades para o estudo e para nós que vamos operar com a linguagem jurídica. Bom, mas o que eu quero delimitar aqui nesse primeiro ponto é o conceito de teoria. O que é uma teoria? E o que é uma teoria do direito? Olhando para esse gráfico aqui, nós podemos separar 3 planos de linguagem. Uma coisa é a realidade social, constituída pela linguagem da realidade social. Outra coisa é o direito positivo, enquanto conjunto de textos produzidos por uma autoridade competente que se volta para o plano da realidade social com a finalidade de prescrever condutas intersubjetivas. E outra coisa, a ciência do direito, como um corpo de linguagem descritiva, informativa e explicativa com relação ao direito positivo. Assim, nós podemos então definir uma teoria como sendo o conjunto de proposições informativas, logicamente estruturadas e elaboradas em razão de um método que nos possibilita identificar e conhecer determinada realidade. A teoria existe, toda teoria existe para conhecer uma determinada realidade. E uma teoria do direito? Uma teoria do direito existe para conhecer o direito, para conhecer cientificamente o direito. Conhecer cientificamente significa o quê? Que a teoria vai conhecer esse objeto de acordo com um método próprio e de acordo com uma estruturação muito bem amarrada da sua linguagem. Então, uma teoria do direito existe para explicar cientificamente o direito, reduzindo suas complexidades para que seus utentes possam operá-lo com maior facilidade. Uma teoria do direito, assim, toma como objeto o direito positivo. No entanto, algumas confusões são feitas, principalmente por aqueles que produzem ciência do direito com relação ao objeto. O que é o direito? E com relação ao objeto de uma teoria do direito. E isso interfere drasticamente no conceito de teoria geral do direito e naquela crítica que nós fizemos no começo da aula, de que hoje em dia muitos autores trabalham com a concepção de que não existiria a possibilidade de um estudo de teoria geral do direito. Então, como que nós vamos olhar para o direito enquanto objeto de uma teoria? Existem 2 formas de eu falar sobre o direito. Uma delas é tomando o próprio direito como objeto, ou seja, quando o cientista se volta para aquele conjunto de textos produzidos pelo legislador que tem como objeto regular condutas intersubjetivas. Quando uma teoria do direito toma o direito como objeto, existem algumas formas de se pensar esse objeto.
E isso vai interferir drasticamente na forma mediante a qual essa teoria vai ser construída. Então, nós podemos tomar o direito como objeto olhando para o direito na sua ontologia, o que é o direito, né? E ter como objeto aquele conjunto de normas jurídicas produzidas por uma autoridade competente que se volta para o plano da realidade social com a finalidade de prescrever condutas intersubjetivas. Quando o nosso objeto é o direito, e eu não vou nem falar aqui no direito positivo, para não enfatizar uma visão positivista, porque muitos que não conhecem a nossa teoria dizem que nós temos um posicionamento muito positivista, o que não é verdade, né? Bom, mas enfim, então para não corroborar com esse posicionamento, vamos pensar que uma teoria do direito é aquela que toma o direito como seu objeto, que olha para o direito com a finalidade de descrever e de explicar o direito positivo, né? No entanto, há quem, ao invés de olhar para o direito positivo e explicar o direito positivo, olhe para outras teorias do direito, né? E assim faz uma crítica a respeito dessas outras teorias do direito, ou seja, de teorias que olham para o direito e dizem o que é o direito, né? Tentam explicar o que é o direito. Quem faz isso, na verdade, não está fazendo uma teoria do direito, está fazendo uma teoria crítica do direito. Então, uma outra forma de se enxergar a teoria do direito é uma análise de outras teorias, ou seja, uma análise do complexo de teorias que tomam o direito como seu objeto. Aí nós temos a teoria crítica do direito. A teoria crítica do direito, então, se caracteriza pelo aquele corpo de linguagem que não olha diretamente para o direito, mas que olha para as teorias que tratam diretamente do direito. Então, como se a gente voltasse lá naquele gráfico anterior, né? Então nós temos uma teoria do direito, nesse primeiro caso, aqui, ela se volta diretamente para o direito positivo. Já uma teoria crítica do direito, nesse gráfico, ela se voltaria para a ciência do direito, ou seja, ela toma como objeto outras teorias que se reportam ao direito. Isso é muito comum entre os autores. Os autores, os juristas, eles olham para a teoria do Kelsen, do Bobbio, do Miguel Reale e tecem considerações a respeito dessas teorias. Isso é uma teoria crítica do direito. Então, essas duas possibilidades, e aí a gente já pode ir para o outro gráfico. Então, há essas duas possibilidades de nós delimitarmos como objeto de uma teoria do direito. Ou nós olhamos para o direito, e aí nós criamos, nós construímos, o cientista constrói uma teoria do direito, ou ele olha para a ciência do direito e constrói uma teoria crítica do direito. E assim, nós fazemos essa separação metodológica entre essas duas teorias, coisa que a doutrina jurídica tradicional não faz, e por isso há também a confusão. Muitos autores acham que um estudo de teoria geral do direito engloba essas duas análises, tanto uma teoria do direito quanto uma teoria crítica do direito. E isso é verdade. Eu posso trabalhar com uma teoria geral do direito, trabalhando também com uma teoria do direito e uma teoria crítica do direito. No entanto, há uma análise diferenciada que nós vamos chamar de teoria geral do direito. O direito é uma realidade muito complexa. Se nós pensarmos em todos os textos que compõem a ordem jurídica só brasileira, imagine a complexidade desse emaranhado de linguagem. Então, para estudar tudo isso, a ciência, como a ciência visa reduzir as complexidades desse conjunto de normas jurídicas válidas no dado país, é preciso que a ciência faça recortes sobre o seu objeto. E aí, então, nós podemos falar em duas formas diferentes de se estudar o direito.
A primeira delas dá especificidade ao objeto, e a segunda delas fica na generalidade, no conceito de generalidade do direito. Dada a sua complexidade, o cientista pode retalhar a linguagem jurídica em diversos segmentos, tendo em conta um fator comum, ou estudar conceitos que se repetem em cada um desses segmentos específicos. Qual é a diferença? É que, quando ele retalha a linguagem jurídica elegendo um fator comum, ele dá especificidade ao seu conhecimento. E com isso, metodologicamente, o cientista vai criando o que nós chamamos de ramos do direito. Então, ele separa, por exemplo, ele faz um recorte metodológico em todo o direito e fala, eu vou estudar só um pedacinho. Ele elege, por exemplo, eu vou estudar as normas que estão na Constituição Federal. E assim surge o direito constitucional. Eu vou estudar somente aquelas normas relacionadas, direto ou indiretamente, à constituição de crimes, né? E a imputação de uma respectiva penalidade em razão da ocorrência desses fatos típicos penais. E aí aparece, dessa forma, o direito penal, né? Então, quando o cientista vai tecendo recortes sobre o seu objeto, isso vai constituindo o que nós chamamos de ramos do direito. Os ramos do direito dão especificidade ao conhecimento jurídico. Esses recortes, no entanto, eles não interferem no objeto. O direito continua uno e indecomponível, de modo que todas as normas estão em constante relação umas com as outras. Então, eu tenho essa forma de analisar o direito, né? Olhando, separando um conjunto complexo de normas e criando ramos do direito, os ramos do direito, e isso vai gerar especificidade ao meu conhecimento. Uma outra forma é, ao invés de eu segmentar, cortar o meu objeto, elegendo um critérios comuns, eu vou observando características, segmentos, institutos que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Uma outra forma é eu ir elencando e verificando conceitos, categorias, institutos que se repetem e permanecem lineares em todos esses subdomínios do direito, como, por exemplo, o conceito de norma jurídica, de incidência, de aplicação, de fontes, de relação jurídica, de fato jurídico, de eficácia, de validade, de vigência. Esses são conceitos que são iguais em todos os ramos, em todas as áreas do direito. Quando o cientista se volta para essas categorias que permanecem lineares em todos os subdomínios do direito, então nós temos um estudo de teoria geral do direito. Então, quando o cientista se volta para a identificação, o estudo, a explicação, a informação desses conceitos que são lineares e permanecem estáveis em todos os subdomínios do direito, nós temos um estudo de teoria geral do direito. Por que de teoria geral do direito? Geral, porque são conceitos uniformes, são conceitos que não se modificam em razão do ramo estudado. O conceito, por exemplo, de norma jurídica é o mesmo para a norma constitucional, para a norma tributária, para a norma trabalhista. O conceito de relação jurídica é o mesmo na relação do trabalho, nas relações de direito administrativo, nas relações de direito penal, nas relações de direito empresarial. O conceito de fato jurídico é o mesmo em todos os segmentos do direito, assim como o conceito de fonte, de incidência, de aplicação, de validade, de vigência, de eficácia. Esses conceitos são inerentes ao estudo de teoria geral do direito. Então, quando nós vamos estudar teoria geral do direito, nós vamos estudar esses conceitos que permanecem lineares e que são uniformes em todos os segmentos. E isso é um estudo importantíssimo. Por quê?
Porque em todos os ramos nós vamos ter esses conceitos, eles são a base de tudo. Entendendo teoria geral do direito, entendendo esses conceitos, sabendo o que se trata, nós conseguimos conhecer o direito de uma forma mais ampla e lidar com todas as especificidades de uma forma mais facilitada. Quem conhece teoria geral do direito tem o domínio das categorias fundamentais do direito e se dá bem em qualquer ramo do direito. Por quê? Porque as discussões da especificidade, elas duram pouco. Vamos pensar, por exemplo, na discussão de o que é uma obrigação acessória, né, ou um dever instrumental no direito tributário. E nós vamos falar, bom, é uma relação jurídica. Ao estudar a obrigação tributária e a obrigação tributária acessória, nós logo vamos identificar que ambas são relação jurídica. E relação jurídica já não é mais um conceito de direito tributário, já é um conceito de teoria geral do direito. Quando nós vamos estudar, por exemplo, o crime é um fato jurídico. E se é um fato jurídico, nós já estamos no âmbito da teoria geral do direito. Quando nós vamos estudar as normas constitucionais, nós vamos estudar normas, e nós já estamos, então, no âmbito da teoria geral do direito. Assim, é muito importante esse estudo de teoria geral do direito. Por quê? Porque ele dá para aquele sujeito que conhece as categorias uma visão abrangente do seu objeto de trabalho, do seu instrumento de trabalho. E tendo essa visão abrangente, nós conseguimos lidar com todas as especificidades de forma mais tranquila, de forma mais facilitada. Então, só resumindo, para fixar, uma teoria geral do direito se volta para os conceitos que permanecem lineares e atravessam universalmente todos os subdomínios da linguagem jurídica. Feita essa exposição, agora nós podemos passar a resposta daquelas questões que nós tínhamos fixado como pressupostos para um estudo de teoria geral do direito. A primeira delas, o que é uma teoria? Uma teoria é um conjunto de proposições que se volta para informar ou descrever determinada realidade. Esse conjunto de proposições descritivas, elas são todas organizadas estruturalmente em razão de um método próprio. Mas o objeto da ciência, da teoria, é o quê? É se voltar para uma determinada realidade com uma finalidade explicativa, informativa a respeito dessa realidade. E o que é uma teoria do direito? Uma teoria do direito é aquela teoria que toma o direito como objeto. É um conjunto de proposições informativas, descritivas, que toma o direito como seu objeto. E uma teoria geral do direito? Uma teoria geral do direito é aquela que se volta para as categorias que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Assim, é possível se falar num estudo de teoria geral do direito? Claro que é possível se falar num estudo de teoria geral do direito. E é justamente isso que nós fazemos no livro Curso de Teoria Geral do Direito, publicado pela editora Noesis. Nós tratamos das categorias que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. E é um estudo muito relevante, porque, como já disse, se nós olharmos para essas categorias, trabalharmos essas categorias e lidarmos bem com essas categorias, nós conseguimos atuar bem em qualquer especificidade do direito. O problema da crítica que se faz à não existência mais de uma teoria geral do direito, eu acho que está numa confusão com relação ao conceito do que é geral. Os autores que fazem essa crítica consideram que geral seria como se fosse uma teoria única, que dissesse o que é o direito de uma forma só, que desse para o leitor uma verdade absoluta sobre o conceito de direito, o que não é possível, porque são várias teorias que se voltam para o direito, explicando o direito de forma diferente. Então, nós temos, por exemplo, a teoria do Miguel Reale, dizendo que o direito é fato, valor e norma. Tem autores que dizem que o direito é valor. Tem autores que trabalham com uma concepção culturalista do direito, que dizem que direito é cultura.
Então, há várias formas de olhar para o direito e dizer o que o direito é. Existem várias teorias do direito. Mas isso não se confunde com um estudo de teoria geral do direito. Um estudo de teoria geral do direito, ela se volta para o direito, mas não somente para dizer o que o direito é. Ela se volta para as categorias que permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Eu concordo com a crítica de que não é possível uma teoria única do direito, uma só teoria que explique o direito. Não existe uma verdade absoluta sobre o direito. O que existe são pontos de vista sobre o direito. Mas isso não inviabiliza um estudo de teoria geral do direito, porque o estudo de teoria geral do direito se volta por essas características, por esses conceitos que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Nós podemos ter também várias teorias gerais do direito, olhando para essas categorias de formas diferentes, mas o objeto serão essas categorias que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Falar sobre uma teoria geral do direito é falar sobre uma possibilidade de recorte, de análise do direito positivo. Eu posso olhar para o direito positivo na sua especificidade e eu posso olhar para o direito positivo em termos gerais, olhando para essas categorias que se repetem em todos os ramos, em todos os seus segmentos. É a mesma coisa, por exemplo, na medicina. Nós temos a especificidade e a cardiologia é uma especificidade. Mas como que um médico cardiologista vai sobreviver na sua profissão se ele não souber os conceitos gerais da medicina? Como, por exemplo, que uma febre é um sinônimo de uma infecção. Isso ele não vai ver, esse conceito de que a febre é sinônimo de infecção, ele não vai encontrar na cardiologia. Ele vai encontrar onde? Ele vai encontrar numa teoria geral da medicina. É a mesma coisa que acontece na teoria geral do direito. A teoria geral do direito, ela vai estudar essas categorias que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios. É por isso que eu teço uma crítica à crítica de que não existe hoje em dia uma teoria geral, que não é possível se falar sobre uma teoria geral do direito. É possível se falar numa teoria geral do direito, sim. E é isso que nós fazemos no livro da Noeses, nesse livro publicado pela Noeses, o curso de Teoria Geral do Direito. Bom, na aula de hoje, então, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema de Teoria Geral do Direito e conhecer esses conceitos, essas categorias que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito e que são tão importantes e relevantes para o conhecimento do direito, entrem no site da Noeses e lá vocês vão ter acesso ao livro, ou então me encontre nas redes sociais. Muito obrigada.